cá estou eu. E eu queria que hoje você permitisse que Deus falasse ao teu coração, apesar de mim. Além do que eu vou falar, apesar dos erros que provavelmente eu vou cometer, dos brancos que provavelmente vai me dar, eu quero que você sinta Deus falando no teu coração essa noite. Amém? Como eu sempre que eu venho aqui em cima, eu falo alguma coisa de Belém, eu achei nada mais justo do que apresentar para vocês o que eu fiz ano passado, lá em Belém do Pará. Então, eu trouxe algumas fotos. Precisava ser essa logo a primeira. Eu trouxe algumas fotos de alguns lugares que eu visitei lá. Eu fui fazer seminário, fiquei o ano todo no Instituto Missionário do Palavra da Vida. A gente foi visitar algumas comunidades ribeirinhas, pode passar. Minha cama, durante uma viagem missionária. Esse era o banheiro. Esse era o banheiro bom, porque tinha o vasinho, quer dizer, a tabuinha ali e tudo, né? Aí tinha o ruim, que não tinha nada, que não tinha tabuinha, era só uma casinha e tal, para não ficar muito chato, né? Aí, dentro da casa de uma ribeirinha que fazia trabalho com criança, uns 15 anos, na comunidade dela, ela chamou a gente para dar EBD. Aí são as criancinhas indo embora da EBD, todas com o seu barquinho, remando, uma graça. Pode passar. Ó. Aí são as casas deles. Pode parecer bem pobre, mas você entra nas casas, tem TV, tá? Tem TV, tem... A ilha, normalmente, assim, a maioria das comunidades hoje, das comunidades ribeirinhas, elas têm energia por gerador. Desliga às 10 da noite, mas até 10 da noite você pode ver TV. Aí é numa favela, numa cidade chamada Tomé Sul, fazendo programação com as crianças. Não tinha só coisa ruim, assim, né? Coisa difícil, tinha coisa boa. No seminário tinha piscina e tudo, então era sempre um lugar bom. Aí eu estou tomando banho no rio, porque a gente fez uma sobrevivência de 3 dias no mato, e daí era banho no rio mesmo. Eu tentando fazer uma comida, nesse dia eu odeio barata, gente, sério. Me dá um rato para matar, mas não me dá uma barata. Me dá um dragão para matar, mas uma barata não. E nesse dia eu estava fazendo meu miojo, já morrendo de fome, uns 3 dias sem comer direito. E o que voa bem na panela? Uma barata, óbvio. Daí passou meu medo de barata, comi todo o miojo. Aí foi em julho, um estágio que eu fiz lá, acampamento do Palavra da Vida lá. Pode passar. Essas senhoras são as senhoras dos 90 anos. Elas andam assim, sempre, porque de trabalhar na roça. Para fazer essa visita para elas, eu acho que eu tive que caminhar 1 hora e meia para achar a casinha delas lá no meio, uma comunidade meio ribeirinha. Eu falando para as crianças, num Kids Games que a gente fez. Aí era o seminário. Essa foto foi que eu aprontei, para variar. Tinham vários casados na minha turma, e eles nunca participavam das brincadeiras. Eu achava injusto, né? Só porque eles são casados. Aí um dia eu joguei muita água em cima de uma das mulheres casadas, e eles me amarraram na árvore para me judiar, mas depois eu consegui sair. Aí foi pode ir passando. Aí foi numa evangelização, aí essa foto, no Círio de Nazaré, eram romeiros que vinham de cidades longe, andando assim pela rua, descalço e de havaiana normalmente. E o pé deles ficava muito machucado, para pagar a promessa, né? E o pé deles ficava muito machucado. Então, a gente lavava o pé deles e dava água e laranja. Aí, também, essa menina que eu conversei, tinha 19 anos, já tinha perdido um filho, estava com câncer no útero e tudo. Bem triste a história. Aí, na sobrevivência, pode passar. E como não podia ser só coisa, né, meio roots, assim, meio... Aí, fui numa praia, que foi nosso retiro de final de ano, chamada Salinas. Linda praia, muito, muito bonita, só descansando. E acho que acabou. Obrigada, meninos. E quando eu fui para o seminário, eu falei assim, Deus vai trabalhar muito na minha vida com relação a missões, né? Deus vai falar muito com relação a missões, eu vou voltar, nossa, super missionária, super... Eis-me aqui, né? Mas o engraçado foi que o que Deus mais trabalhou na minha vida, durante o seminário, foi em relação de santidade. E eu já vou explicar como Ele trabalhou isso. O nosso tema desse mês do Job é a santidade, né? O Rodrigo já falou algumas coisas sobre santidade nos últimos cultos, o pastor André também. Só que eu sinto, às vezes,
que esse assunto já é um assunto meio saturado dentro da igreja, né? Quem vem há muito tempo já fala, santidade de novo? Nossa, o que eu tenho mais para ouvir sobre santidade, né? Que vão me dar uma listinha do que é certo e do que é errado. Peraí, senão eu vou me perder. Óbvio, já me perdi, né? Tá. Sim, tudo bem. E, né, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que eu não tenho que fazer. É muito claro que eu venho na igreja e sempre me falam, não faça isso, não faça aquilo. Nossa, ótimo. E parece que, na verdade, o que a gente tem é uma lista de regras para seguir, né? Uma lista de 1 a 10 ali, de 1 a 1000, eu diria. E que essa lista de regras é a lista de regras que a gente tem que seguir. E até que seria interessante se a gente tivesse essa lista de regras, né? A gente não teria alguns problemas como, sei lá, beber é pecado, fumar é pecado, ir para balada é pecado. Porque se a gente tivesse essa lista de regras, a gente já ia saber, né? Já não ia nem gastar saliva discutindo. Ia ser melhor ainda se a gente conseguisse cumprir, né? Porque normalmente a gente não consegue, nem metade. E é interessante que eu percebi na minha vida, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu passei muito claramente e dolorosamente lá no seminário, e eu comecei a perceber que, às vezes, a santidade, ao invés de trazer um sentimento de libertação para a tua vida, acaba trazendo um sentimento de aprisionamento para a tua vida. Mas como? Você me pergunta como, Bá? Como assim? Você tem uma lista de 10 regras para seguir, você tem uma lista de 10 mandamentos para seguir, e você não consegue seguir. É fato, gente, você não consegue seguir. Alguém que consegue seguir os 10 mandamentos à risca? Pé, acabou o primeiro, falso testemunho, mentiroso. Já pecou. E, às vezes, eu não consigo ser santo, e às vezes eu nem quero também. Às vezes eu nem me esforço para lutar contra o pecado, às vezes eu já acho que eu vou cair mesmo, e eu já me largo, barranco abaixo. E o problema disso é que a santidade, que é uma coisa composta por vários itens, como o pecado, o sacrifício de Jesus na cruz, a redenção, a purificação, acaba trazendo 2 sentimentos, frustração e culpa. E é isso que fica no nosso coração, frustração e culpa. Porque eu não consigo ser santo, eu não consigo cumprir tudo que eu tenho que cumprir, né? E num dia eu estava no seminário bem assim, né? Bem, tipo, Deus, eu não tenho nem cara para chegar mais no Senhor, para pedir perdão. Eu não tenho nem mais vontade, eu já sei que eu estou. E aí eu estava sentada estudando era tipo, sei lá, uma banquinha ali, um negócio. E eu vi numa ementa de uma matéria que eu tinha que ler Romanos 7 e 8 para o dia seguinte. Detalhe, eu vi errado, não tinha que ler. Cheguei na aula, depois eu não tinha que ler nada. E trouxe um conforto muito grande para o meu coração, eu vou abrir lá. Só que eu queria antes dar um panorama da carta de Romanos para vocês, para a gente entender o que está dizendo esses versículos que eu vou ler. Pode abrir sua Bíblia lá em Romanos 7 já, quem está com Bíblia. Tá? Quando Paulo escreve aos Romanos, ele escreve para uma igreja que está em Roma, aí, boa. Só que era uma das maiores cidades na época, tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Então, era uma grande cidade, e Paulo escreve para os crentes que estão em Roma. Ele não escreve para uma igreja específica. Ali em Romanos 1 fala aos crentes que estão em Roma. E o interessante é que em Roma ali tinha judeus e tinha gentios. Tá? Eu vou fazer uma diferenciação aqui. E nessa carta, Paulo escreve tanto para os judeus quanto para os gentios. Os judeus eram aqueles que Deus havia escolhido para ser um povo separado. Tá? Eram os descendentes de Israel, eram aqueles que se declaravam o povo santo e o povo escolhido de Deus. E os gentios eram a rapa, era o resto, a galera. Né? Era um povo que, teoricamente, não tinha as leis que os judeus tinham. Né? Os judeus tinham recebido leis de Deus lá em Êxodo, quando eles tinham saído do Egito. Né? O povo de Israel recebeu os 10 mandamentos, mais algumas leis, que está lá em Deuteronômio, Número, Levítico. Você pode dar uma lida depois, são livros que têm algumas leis.
E Deus tinha dado um monte, mas é um monte de lei para o povo. Um monte de lei com relação a sacrifício, com relação à conduta, com relação, né, tanto que os 10 mandamentos estão aí. E os gentios, Paulo fala na carta aos Romanos, que eles não tinham lei, mas que a consciência deles, a mente, a consciência, condenava, e por isso a mente e a consciência era a lei deles. Tá? Então, era assim, Paulo estava falando para esse povo. Paulo estava falando para um povo que era extremamente religioso, extremamente, eu tenho que seguir as leis de Deus, e para um povo que era, não tenho lei, não tenho Deus. Né? Paulo estava falando para esses dois tipos de gente. E nos primeiros capítulos da carta, Paulo fala muito sobre lei. Né? Muito. Sobre lei, a lei de Deus, no caso. Né? E a lei era algo... A lei tinha uma função de mostrar a transgressão, mostrar o pecado. Paulo fala algumas vezes em Romanos que sem lei, né, não teríamos o pecado. Por quê? Porque se não existe uma lei para você não andar a 60 quilômetros na rua, você andar a 120, não vai ser errado. Se não existe uma lei que proíba você de, sei lá, de eu dar um tiro no Rômulo agora, e eu for presa, eu dar um tiro no Rômulo não tem problema. E é interessante isso, porque é mais ou menos assim que a cabeça de um psicopata funciona, por exemplo. Eu estudei psicologia e a gente estudou essa formação de psicopata, né? A gente sempre pensa naquele cara serial killer e tal. Mas também, além disso, tem uma porção de gente que engana todo mundo, que não tem lei e que é considerado psicopata. E uma das coisas que mais me marcou foi uma entrevista que eles fizeram com um serial killer chamado Iceman. Então, ele cortava as pessoas e colocava no freezer, sem mais detalhes. E aí, a mulher estava perguntando para ele e tal, e daí ela fala assim, mas o que você acha que você fez? Né? O que você sente que você fez de errado? Ele falou, de errado? Eu não fiz nada de errado. De remorso? Não tenho nenhum remorso, eu não fiz nada. Então, na cabeça de um psicopata, a lei não existe. E aí eu fico pensando, ao mesmo tempo que é muito ruim você ter uma lista de regras para você seguir, a lei te dá um certo grau de proteção também. A lei te dá um certo grau de conduta, uma certa maneira de andar. Mas é muito estranho, porque Deus tinha escolhido um povo, separado esse povo, dado leis para esse povo, né? Só que eles tinham muita dificuldade para cumprir essas leis. E, às vezes, eu me sinto assim também, com muita dificuldade para cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Às vezes, eu não consigo, óbvio. Mas, às vezes, é uma luta constante dentro de mim. Eu vou obedecer o que está escrito na Bíblia ou eu não vou obedecer o que está escrito na Bíblia? E daí eu me deparei, uma das vezes que eu estava pensando nisso, com o texto de Paulo, no capítulo 7 de Romanos, versículo 15, 18 e 19. Paulo diz assim, não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Primeiro de tudo que eu posso perceber nesse versículo, a gente vai ler até um pedaço do capítulo 8 também, é que a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza. Eu sou pecadora. A minha natureza é pecaminosa. Né? Que dá para ver quando Paulo fala assim, eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Trocando em miúdos, a gente não tem muito para onde correr. Tá? O pecado está, desde que Adão pecou lá no Jardim do Éden, o pecado está em cada um de nós. Em cada um de nós. Você pode ter nascido da melhor linhagem de crentes da sua igreja, que o pecado está em você. Você pode ter nascido... Pensa num cara crente. Pensa aí com você. Um cara muito crente. Ele também peca, ele também é pecador. Porque quando Adão pecou, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. Né? Então, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo.
A Bíblia fala em Romanos 3:23, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o pastor usou uma frase aqui nas últimas 2 semanas que eu falei, nossa, é muito verdade, né? O homem comete pecados porque é pecador e não é pecador porque comete pecados. Então a gente peca porque a gente é pecador. E essa natureza da carne que a gente herdou de Adão, ela vai totalmente contra a nossa natureza divina, que agora a gente tem depois de ter aceitado Cristo como Salvador. Então fica a natureza da carne aqui e a natureza do Espírito aqui. E a nossa nova natureza. E é uma guerra constante entre as duas. É uma guerra constante de você querer fazer coisas que estão na tua natureza da carne. Paulo fala sobre isso em Gálatas, Paulo fala sobre isso em Coríntios. Ixi, a Bíblia toda. Paulo fala sobre essa luta. E daí fica aquela coisa, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. E é essa luta que Paulo estava passando. Ele fala, eu quero fazer o bem, mas esse bem que eu quero fazer, eu não consigo. E isso se deve à nossa natureza pecaminosa. Quando a gente aceita Cristo, a nossa natureza passa a ser uma nova natureza em Cristo, né? E eu queria ler uma frase do John Piper, e ele está discutindo essa questão da nova natureza em Cristo e da velha natureza do homem. E diz assim, ó, a verdadeira vida cristã é diferente. De certo modo é mais difícil e de outro mais fácil. Cristo diz, dê-me tudo, não quero tanto do seu tempo, do seu dinheiro e do seu trabalho. Eu quero você. Não desejo atormentar o seu ser natural, e sim matá-lo. Nenhuma meia medida é boa. Não quero cortar um galho aqui e outro ali. Desejo derrubar a árvore toda. Entregue todo o seu ego natural, todos os desejos, tanto os que você acha inofensivos quanto os maus, o conjunto todo. Em troca, eu darei a você um novo ser. Na verdade, eu entreguei meu próprio ser a você. A minha vontade se tornará a sua vontade. E isso me leva a pensar que, muitas vezes, o nosso eu natural, o nosso eu pecador é o que impera na nossa vida. E a nossa natureza, o nosso novo homem, fica desse tamanho. Por quê? Porque o que a gente alimenta mais é o nosso ser, é a nossa antiga natureza. E o nosso espírito, a gente vai aumentando pouco e ele fica pequenininho. E aí o que acontece? Parece que vem aquele sentimento de culpa e frustração. E daí Paulo fala, e é o segundo ponto. Não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que desejo, mas o que odeio. No meu íntimo, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. A gente pode perceber claramente a frustração de Paulo nesse versículo. E eu pergunto para você hoje, você já se sentiu assim? Você já se sentiu frustrado por ter um pecado que você não consegue vencer na tua vida? E por isso você já achar que você já não é santo, e por isso você achar que não vale mais nada, e por isso você se depreciar, e além de já ter pecado, e já o nosso pecado nos afasta de Deus, ainda fica aquela culpa e aquela frustração, e isso te afasta mais ainda de Deus. Porque daí você não tem cara para chegar para Deus de novo. Eu lembro que eu me converti quando eu tinha 17 anos. E lá na minha antiga igreja, eu só podia ser batizada se eu não tivesse nenhum vício. E eu fumava na época. Eu comecei a fumar, acho que eu tinha o quê? Uns 12 anos. Foi na 6ª série, alguma coisa assim. E eu fumava muito, assim. Às vezes eu fumava uma carteira de cigarro por dia. E toda vez que eu saía, eu fumava uma carteira de cigarro. Era fato. Se eu saía de casa meia-noite e voltava às 3 da manhã, nesse meio tempo eu conseguia fumar uma carteira de cigarro. E aquilo para mim era assim, quando eu me sentia meio deprimida, meio chateada, para que eu corria? Para o cigarro. Normalmente com um copo de bebida do lado, porque daí eu estava fora de casa e tudo. E eu tinha esses hábitos que eu tinha que vencer para me batizar. E lá, na minha igreja, era assim, eu tinha que passar 40 dias sem fumar. Aí, se eu passasse 40 dias, eu já ia poder me batizar. Daí já ia, não, beleza, você pode se batizar. Daí eu comecei o meu discipulado, né? Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí passei uma semana, mas naquela, assim, né? Tipo, Daí, na outra semana, meus pais fumam, então, na minha casa, tem carteira de cigarro para tudo quanto é lado, o carro cheira a cigarro, tudo. Várias pessoas já entraram, o carro está cheirando a cigarro, porque meus pais fumam muito.
E daí eu passava, ai meu Deus, não posso pecar, eu tenho que me batizar, eu tenho que me batizar. Gente, eu acho que o meu batismo deve ter sido desmarcado por causa disso umas 3 vezes. Porque eu não conseguia vencer. Eu não conseguia. Faltava 20 dias para me batizar. Uma semana, minha amiga, Mari, vamos sair, vamos. Eu, tá, tranquilo, né? Não dá nada, vamos. E daí eu caía. E daí eu caía. E daí eu caía. E aquela frustração e aquela culpa. E não era assim, eu fumava um cigarro, daí eu ficava tipo, eu não posso me batizar. A primeira coisa que eu pensava, putz, eu nunca vou conseguir me batizar, né? Aí eu ficava tipo, mal. Daí, para melhorar o meu mau sentimento, eu fumava outro cigarro. Sim, né, gente? Eu não podia chegar para Deus, afinal de contas, eu não podia chegar para Deus, não de novo. Não pela 25ª vez, 30ª vez que eu tinha errado, na mesma coisa. Não ia chegar para Deus com a maior cara de pau, então, Deus, está vendo, né? Pois é, não vou me batizar de novo. E eu me sentia muito frustrada, muito frustrada com relação a isso. Acho que foi uma das maiores lutas que eu já travei na minha vida cristã. Porque é incrível, né? Eu nem... nossa, era viciada em cigarro? Não sei se eu era, mas quando me falaram que eu tinha que largar e ficar 40 dias sem fumar, eu virei. Aí eu virei, porque foi muito difícil. E tudo que eu sentia era, mas Deus, no meu íntimo, eu sinto prazer na tua lei. No meu íntimo, eu quero te agradar, mas eu não consigo. E, por muito tempo, eu sofri isso na minha vida, né, com relação a hábitos do passado, porque como eu não vim de né, já tinha 17 anos, já tinha dado tempo de aprontar muito. E o que mais me chama a atenção, na verdade, é que quando Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi sair correndo e se esconder de Deus. Aí Deus deve ter chegado no Jardim do Éden, né? Óbvio, ele já sabia, tá? Ele já sabia. Mas daí, cadê? E Adão e Eva tinham, se escondido. E essa é a primeira atitude que a gente tem quando a gente peca. Sair correndo de Deus. Porque a santidade dele constrange o nosso coração. E ao invés de a gente chegar mais perto de Deus, dar mais um passo, e falar, Deus, eu pequei de novo. Me ajuda aqui, me dá uma ajuda com a tua santidade, a gente só faz isso aqui, não. Eu pequei, daí eu pequei, daí eu pequei. E daí o nosso eu natural vai ficando cada vez mais forte, né? E daí fica mais fácil de você pecar. Porque daí você já está lá longe de Deus. Deus já está lá do outro lado. Você já nem consegue mais ouvir a voz dele de tão longe. Mas pensar que Paulo, que foi um cara que, nossa, fez muitas coisas para Deus, passou por isso, acalma o meu coração. Principalmente... tá aqui. Principalmente, por quê? Porque ele dá uma saída para a gente. No capítulo 7, versículo 25, eu quero que vocês acompanhem, por favor. Ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, depois de tudo isso que acontece, Paulo para e fala, danou-se. Eu sou pecador, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu quero fazer o bem, eu não consigo, e agora? E daí eu vejo que assim, como se estivesse num túnel escuro e uma luz bem lá no fundo, assim. Cara, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele, é só Ele que pode fazer a gente ficar santo. É só pelo sangue dele que a gente pode ser santificado. E o que eu acho mais legal de tudo isso com Jesus é que quando eu peco, eu não preciso ter a atitude de me afastar de Deus. Eu tenho que confiar no perdão dele, confiar na graça dele, confiar na misericórdia dele. Porque quanto mais eu me afasto de Deus depois que eu peco, mais eu tendo, fico inclinada a continuar pecando. E daí vira um círculo vicioso. E daí você já fica frustrado com a tua vida cristã. E daí você já não quer mais saber de Deus. Nossa, quantas vezes aconteceu isso comigo? E daí depois que era um cigarro e uma bebida. E daí era mais um porre. E daí por que não usar droga de novo, né? Já que eu estou no fundo do poço mesmo.
E muitas vezes a nossa atitude com Deus é assim. Pode ser que por outras coisas. A minha luta não é a tua luta. Com certeza, mas você sabe aí na tua cabeça o que você está passando. E parece que como uma luz que brilha, eu vejo Paulo gritando, ei, graças a Deus por Jesus Cristo. É isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Então, o único meio da gente se santificar é através do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que você não precisa continuar pecando. Não é porque se você não cumprir uma lista de regras, você vai para o inferno. Não é porque se você não cumprir essa lista de regras, eu vou ficar chateado, o pastor vai ficar triste, seu líder de célula vai ficar triste. Não é por isso. Não é. É porque Jesus já fez tudo para você. Por isso, o teu pecado não precisa mais te afastar de Deus. Por isso que quando você peca, ao invés de correr para longe de Deus, você pode chegar no trono da graça, que oferece auxílio e misericórdia em tempo de necessidade. E é por isso que a Bíblia diz que a gente não tem um sumo sacerdote que não se compadece das nossas tentações, porque ele mesmo passou por isso sem ser tentado. Ele mesmo passou por isso sem ser tentado. E mesmo que o teu coração diga que você não é perdoado, a Bíblia diz que você é. E às vezes a gente tem que deixar de acreditar no nosso coração e passar a acreditar no que a palavra de Deus está falando. E, sabe, Jesus, ele pagou o preço pelo pecado. Jesus, ele morreu na cruz, e quando ele morreu na cruz, ele reatou o teu relacionamento com Deus. Agora você pode andar até Deus tranquilamente. Porque o pecado, ele não reina mais em vocês. Ele não reina mais. Você não precisa mais ficar preso pelo pecado. E a santidade que Deus traz, a proposta de santidade que Deus traz para a gente, não é mais um peso para as tuas costas. Não é mais uma mochila para você carregar e se sentir cansado e sobrecarregado. Não é isso. É uma proposta de libertação. É falar, filho, porque eu morri na cruz, o teu pecado não precisa mais separar você de Deus. Você está perdoado. Deus vê você agora pelo sangue de Jesus. E por isso você não precisa cair no pecado de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Você pode ter uma vida santa agora. Antes você não podia. Antes nem que você tentasse com toda a tua vontade, você não podia. Hoje, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, você pode. Você pode ter uma vida de santidade, você pode ter uma vida de comunhão com Deus. E, às vezes, eu acho que o caminho é inverso, né? Você não se santifica para ter um relacionamento com Deus. Por você ter um relacionamento com Deus, você se santifica. Vocês entendem como é diferente? E Romanos inteiro, Paulo fala, chega de lei, a gente está na era da graça. Na graça. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele nos salvou para as boas obras. Ele nos salvou para que a gente não precisasse mais pecar. E o que eu queria deixar para vocês hoje, Rômulo, se você quiser subir com a banda, pode subir já. Que Romanos 8, 1 e 2, Paulo diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E eu não queria que nós fôssemos jovens, que perdêssemos o nosso momento de vida com Deus, a nossa garra, a nossa pegada, por causa disso, porque a gente está carregando uma mochila muito grande nas nossas costas, que a gente não consegue carregar. Um dia eu fui falar para umas criancinhas lá no PV, e aí eu usei uma ilustração que eu não ia trazer aqui, né? Ia ficar muito ridículo. Mas eu estava com uma mochila e era sobre seguir a Jesus, e daí eu ia colocando várias coisas na minha mochila, mentira, ódio, raiva e tal. E chegava uma hora que eu fingia, né? Que a minha mochila ficava muito pesada e eu não conseguia mais seguir a Jesus. Mas eu fico pensando que às vezes é assim que eu me sinto de verdade. Falo, Deus, minha mochila aqui está cheia de pecado e eu não consigo mais carregar ela. Não consigo mais, está muito pesada. E Deus está lá do meu lado já, ó. Mariana, deixa que eu levo para você. Mariana, deixa que eu carrego essa mochila para você.
Mariana, troca de fardo comigo. Não está vendo que eu não estou carregando nada aqui? Não está vendo que o meu fardo é leve? E a mochila que você está carregando é pesada demais? Deixa que eu levo para você. E o que eu queria deixar hoje para vocês mesmo é que santidade na sua vida não seja um peso. Que seja, sim, uma liberdade. Liberdade de você poder ter um relacionamento com Deus independente dos seus pecados. E Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E daí logo depois parece que Paulo já leu os nossos pensamentos, né? Vamos pecar. E logo depois ele fala, e por isso a gente vai pecar mais? Não, de jeito nenhum. Para que a graça fique maior na nossa vida, a gente vai pecar mais? Não é assim. Não é assim. O sacrifício de Jesus na cruz te dá a oportunidade de ter uma vida santa. E hoje eu não sei qual é o pecado que você está lutando. Eu não sei, mas eu digo por mim, parece que quando não é uma coisa é outra. Parece que quando eu tiro um da lista, tipo, parei de fumar, faz um tempão já e tal. Parece que Deus quer trabalhar outra coisa na minha vida. E essa é a alegria da vida cristã. É você crescer de graça em graça, de glória em glória. É Deus aperfeiçoar você conforme a imagem e semelhança dele. E cada vez a gente ficar mais parecido com Jesus. Mas que essa caminhada não seja muito dura para você. Que seja uma caminhada de graça. Que ao invés de você ficar carregando aquela mochila, você deixe Jesus carregar ela e você junto. Porque a partir do momento que você entrega isso para Jesus, o Espírito Santo vai fazer uma obra de santificação na tua vida. O Espírito Santo vai falar, não, agora você vem aqui que eu vou mudar isso. Você me pergunta assim, o que você fez para parar de fumar? Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Colou adesivo, umas coxas... Não, nada. Foi o Espírito de Deus, cara. O Espírito de Deus me libertou. O Espírito de Deus me libertou. E Ele tirou de mim assim, ó. Pronto, Mariana. E hoje não é um peso para mim não fumar. E um dia, esse pecado que você está passando agora, essa dificuldade que você está passando agora, não vai ser um peso mais para você. Você vai poder olhar para trás e falar, glória a Deus. Glória a Deus, porque eu já venci isso. Glória a Deus. E você vai se sentir livre. Porque onde o Espírito de Deus está. Ali tem liberdade. E eu queria orar com vocês, se vocês pudessem abaixar a cabeça. Eu não vou fazer apelo nem nada. Eu acho que santidade é uma coisa entre você e Deus. E depois você percebe se os outros estão olhando para você ou não. Se os outros estão te julgando ou não. Mas a pior coisa de tudo, gente, é o quanto o nosso coração se afasta de Deus nesse processo. E daí a gente acha que Deus mudou, mas na verdade Deus não mudou, Ele está ali. E hoje Ele está aqui e Ele está falando, deixa que eu carrego essa mochila aí que você está carregando. Seja ela de pecado, seja ela de preocupação. Porque é graça, gente. É a graça de Deus na nossa vida. Jesus ama você e Ele se alegra com você. Nem tudo o que você faz está errado. Deus, nesse momento, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, Deus, tanta coisa que a gente tem carregado, Deus. Tanta coisa que o nosso coração fica pesado, Deus, nossa mochila fica cheia. E eu quero me juntar, Deus, a todos aqui e colocar diante do Senhor a nossa mochila, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor morreu em favor dos nossos pecados. Quando o Senhor já sabia que a gente era pecador, Deus. A gente já era pecador e o Senhor morreu por nós mesmo assim. Então eu clamo, Deus, para que o Senhor nos traga libertação mesmo, Deus. Liberdade diante do Senhor, Deus. E que essa alegria de estar com o Senhor, Deus, essa alegria de estar perto de Ti, só nos torne mais puro e mais santo, porque se a gente anda com o Senhor, a gente vai se tornar mais santo, Deus, a gente vai se tornar mais puro. E muitas vezes a gente está com a nossa cabeça que nem a de Paulo, mas eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando no meu corpo. E a gente fica com o nosso coração angustiado, mas eu clamo agora, Deus, para o Senhor derramar da Tua graça na nossa vida, Deus.
Derrama do teu perdão, tira toda a dor, Senhor, tira toda a preocupação do nosso coração. Que a tua paz impere, Deus, nas nossas vidas, Senhor. Que santidade para a gente não seja um peso, mas sim um prazer, Deus, de te agradar, de andar com o Senhor. Uma consequência, Deus, do nosso relacionamento com o Senhor, Pai. E eu te agradeço, Senhor, porque Tu não é um Deus que fica sentado numa cadeira julgando e apontando se o que a gente está fazendo é certo ou está errado. O Senhor já sabe que a gente vai fazer errado e por isso o Senhor mandou Jesus Cristo numa cruz para morrer pelos nossos pecados. E eu te agradeço por isso, Deus. Peço que essa noite, Pai, a gente possa voltar para casa lembrando disso, Senhor, lembrando do Teu amor, lembrando da Tua graça e tendo liberdade, Deus, na Tua presença. Muito obrigada, Senhor. Em Teu nome que eu oro, Jesus. Amém.